Senhor da paz, da bondade, se estamos perto de ti, vivendo a fraternidade, bom é estarmos aqui. Se a luz do teu evangelho queremos chegar a ti, libertos do homem velho, bom é estarmos aqui, bom é estarmos aqui, bom é estarmos aqui, sentindo em nós o teu reino, bom é estarmos aqui, Senhor da paz, da bondade, se estamos perto de ti, vivendo a fraternidade, bom é estarmos aqui. Se a luz do teu evangelho queremos chegar a ti, libertos do homem velho, bom é estarmos aqui, bom é estarmos aqui, bom é estarmos aqui, sentindo em nós o teu reino, bom é estarmos aqui, bom é estarmos aqui, bom é estarmos aqui, sentindo em nós o teu reino, bom é estarmos aqui. Tiraste da praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga, Senhor, Senhor. Tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu deixei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu sabes bem que meu barco eu não tenho espadas nem ouro, somente rede e o meu trabalho, Senhor, Senhor. Tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome
Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu deixei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Pescador de outros lados, ânsia eterna de almas que esperam, bondoso amigo, assim me chamas, Senhor, Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu deixei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Junto a ti, buscarei outro mar. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Então, nós vamos dar início ao nosso estudo de hoje. Eu vou pedir a Meire para fazer a prece e a página de abertura, capítulo 71, o livro Caminho, Verdade e Vida. Meu Senhor e meu Deus, dai-me sabedoria para saber agradecer, para saber pedir. Primeiro, agradeço o dom da vida, agradeço a semana, agradeço o alimento do corpo e da alma, agradeço o teto, agradeço o agasalho, as pessoas com quem convivi essa semana e a semana anterior, pessoas que me acrescentaram, outras que não me acrescentaram, mas que foi um teste de convívio. Obrigada pelo silêncio que às vezes fui forçada a fazer. Obrigada pela palavra certa que confortou alguém, que eu tentei confortar, que eu soube falar. Obrigada, Senhor, por estar aqui, por poder estar aqui e por querer estar aqui. Obrigada por esse estudo, obrigada por fazer parte, obrigada por essa troca, obrigada por essa oportunidade. Ilumina, Senhor, as palavras, ilumina as explicações, ilumina as explanações. Que as palavras tenham o tom certo para que a gente possa absorver e, da melhor forma possível, poder colocar, pôr em prática aquilo que a gente aprendeu. Senhor, dai-me humildade para poder reconhecer a minha pequenez diante de tanta grandeza, dessa grandiosidade espiritual, que eu me sinto tão pequena com pouco que eu consigo entender. Senhor, faça-nos merecedores dessa oportunidade de convívio, de estudo. Amém, assim seja. Qual que é mesmo, Pepita? 71. 71. Caminho, Verdade e Vida, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Para testemunhar. E nos acontecerá isto para testemunho. Jesus, Lucas, capítulo 21, versículo 13.
Naturalmente que o mestre não folgará de ver seus discípulos mergulhados no sofrimento. Considerando, porém, as necessidades extensas dos homens da terra, compreende o caráter indispensável das provações e dos obstáculos. A pedagogia moderna está repleta de esforços seletivos, de concursos de capacidade, de testes da inteligência. O Evangelho oferece situações semelhantes. O amigo do Cristo não deve ser uma criatura sombria, à espera de padecimentos. Entretanto, conhecendo a sua posição de trabalho num plano como a Terra, deve contar com dificuldades de toda sorte. Para os gozos falsificados do mundo, o planeta está cheio de condutores enganados. Como invocar o Salvador para a continuidade de fantasias? Quando chamados para o Cristo, é para que aprendamos a executar o trabalho em favor da esfera maior, sem olvidarmos que o serviço começa em nós mesmos. Existem muitos homens de valor cultural que se constituíram em mentores dos que desejam mentirosos regalos no plano físico. No Evangelho, porém, não acontece assim. Quando o mestre convida alguém ao seu trabalho, não é para que chore em desalento ou repouse em satisfação ociosa. Se o Senhor te chamou, não te esqueça de que já te considera digno de testemunhar. Alguém quer comentar para mim? Pede ajuda aí à sua nora. E aí, se ela quer... Quer comentar, não, Dona Meire? Não, eu posso falar uma coisa simplesinha, assim, né? Igual eu falo, né? Eu acho, assim, que a gente está aqui numa missão, num trabalho, né? E que nesse trabalho a gente vai encontrar muita provação, muito obstáculo, muita dificuldade, né? E que, para esse trabalho, eu entendi que há uma certa seleção, se é que eu entendi direito, né? Que o Cristo aqui, ele não quer uma criatura sombria, seria uma criatura que, né, que reclama muito com os obstáculos, ou que não faz nada a partir dos obstáculos, das dificuldades, né? Então, que não produz, não evolui com as dificuldades encontradas, né? Uma coisa que quando chamados para o Cristo, é para que aprendamos a executar o trabalho em favor da esfera maior, né? Eu acho que a gente está aqui para fazer um trabalho em favor de uma coisa mais elevada, sem olvidarmos que o serviço começa em nós mesmos. Isso eu acho tranquilo, né? Claro que a gente não consegue fazer nada para o outro se a gente não mudar a gente mesmo, né? Não fizermos a nossa parte, né? Uma coisa muito interessante aqui é que se o Senhor te chamou, não te esqueças de que já te considera digno de testemunhar. Isso aí eu acho assim, que aumenta demais a nossa responsabilidade diante do que, né, foi proposto para a gente aqui, né? Ai, não sei, pode completar aí, não sei se eu falei muita coisa errada. Falou não, Meire. Falou não, mas a Verônica vai te ajudar. Tá bem. Bom, aqui, né, ele fala aquela situação que Pepita fala muito, todo mundo fala muito, né, da necessidade indispensável das provações e dos obstáculos, né, para o nosso crescimento. Ele coloca aqui que Jesus, né, coloca aqui, o mestre não folgará em ver seus discípulos mergulhados em sofrimento, ou seja, Jesus não quer ou fica feliz, satisfeito, ou quer nos oferecer sofrimentos
não tem esse o objetivo, né? O objetivo do cristianismo também não é esse. Entretanto, sem dúvida nenhuma, sem esses obstáculos e sem esse sofrimento, que sofrimento aqui depende, né? Não gosto muito dessa palavra, mas porque eu acho que você pode passar pelo problema, pela dor e não sofrer tanto. Mas sem esses obstáculos, sem essas dores, seja ela no campo da doença, seja no campo de um revés financeiro ou de um conflito familiar, nós não conseguiremos crescer, né? Não conseguiremos subir os degraus, né? Que se faz necessário. E aí ele coloca aqui que não deve ser marca do cristão esse aspecto sombrio que a gente deve pedir, né? Sofrimento. Não devemos pedir o sofrimento, mas devemos aprender, né, a conscientizar com o sofrimento, né? Que o sofrimento traga para a gente um aprendizado. Eu vejo muito, que assim, eu atendo muitas pessoas, e algumas assim que eu vou atendendo, a pessoa vai contando situações de sofrimento grandes, assim, que eu fico até meio pensativa, reflexiva. Falei, meu Deus, eu não tenho sofrimento nenhum, nenhum. Dá até um certo receio do que espera, porque eu acho que Cristo, né? Todas as pessoas que viveram de uma forma muito uníssona com Cristo, todos eles, se a gente for olhar a vida de cada um deles, para nós é uma vida repleta de sofrimento, né? De renúncia, de angústias, muito embora trouxessem todos aquela alegria íntima, né? A satisfação. Mas às vezes as pessoas ficam me contando, muitas pessoas, eu quase vou afundando na cadeira. Eu acho que se tivesse uma câmera para eu ver, assim, eu acho que eu vou ficando pálida, assim. E a pessoa às vezes conta aquilo como se tivesse indo ali tomar um copo d'água. Não vê, a pessoa não vê muito aquilo como sofrimento. Ao passo também que outras, com um grande sofrimento, contam aquilo já com revolta, se achando não merecedoras, angustiadas, e aí sim sentem aquele sofrimento, e você vê que uma já conseguiu fazer dos problemas um aprendizado, e a outra, embora realmente tenha aprendizado, ainda é mergulhada ainda no sofrimento, que não vai representar crescimento, né? E aí, quando ele coloca aqui, quando o mestre convida alguém ao seu trabalho, não é para que chore em desalento ou que repouse em satisfação ociosa, e sim, quando ele nos convida, realmente é para o nosso crescimento, né? E se o Senhor te chamou, não te esqueças de já te considera digno de testemunhar. Eu lembro de Paulo, né? Antes dele entrar naquele processo ali, quando Ananias, naquela pousadinha, fala com ele, Ananias fala assim para ele: então você verá quanto, não lembro muito bem, mas assim, quanto terá que sofrer por Jesus, né? E a gente olhando a vida de Paulo, a gente percebe que realmente o quanto ele sofreu, mas de uma forma serena, em que todos os seus com alegria íntima, né? Tanto é que num dos sofrimentos maiores que ele estava sendo ali açoitado em Corinto, ele tem o primeiro êxtase com Jesus e tem aquele encontro. Então a gente vê que realmente não existe essa parceria com Cristo, né, para o nosso aprendizado, sem esses testemunhos de aferição, porque só conseguimos crescer quando realmente passamos, mas isso não implica em tristeza, não implica
em buscar sofrimento, mas sim em aproveitar e conscientizar das oportunidades. Acho que é mais ou menos isso. Muito bem. Estamos acabando. Eu estava aqui lendo a página que a gente vai estudar na segunda-feira, e é muito interessante que ele diz que na Terra todos nós queremos, assim, dos administradores públicos numa empresa, quando alguém te designa alguma tarefa e te confia alguma função especial, você se sente, digamos assim, orgulhoso e você faz tudo para provar que você é capaz e é digno dessa confiança. E aí ele coloca, Emmanuel coloca que com o Cristo não é diferente. Se o Cristo nos designa determinados papéis, determinadas funções, é porque ele conta com a nossa fidelidade. Aí vem a justificação pela fé, a nossa fidelidade à proposta. E nos coloca, se ele nos designa alguma coisa, alguma tarefa, alguma função, é porque ele acha que nós já podemos, de alguma maneira, dar esse testemunho, né? Minha voz. Testemunho em grego, estava olhando por causa das cartas de Paulo, por isso que eu vi. É mártir. Marte. Não deixa de ser, né? Não deixa de ser. Mas vamos lá para os mensageiros. Então, vamos começar a leitura. Wellington, você quer começar a leitura? Posso sim. É o capítulo 10, não é isso? Isso, estamos iniciando. A experiência de Joel. Afastando-nos para um canto do salão, acompanhei Vicente, que se dirigiu a um velhote de fisionomia simpática. Então, meu caro Joel, como vai? Perguntou atencioso. O interpelado teve uma expressão melancólica e informou. Graças à bondade divina, sinto-me bastante melhorado. Tenho ido diariamente às aplicações magnéticas dos gabinetes de socorro no auxílio e estou mais forte. Cederam as vertigens? Indagou o companheiro com interesse. Agora são mais espaçadas, e quando surgem, não me afligem o coração com tanta intensidade. Nesse instante, Vicente descansou os olhos muito lúcidos nos meus e disse, sorrindo, Joel também andou nos círculos carnais em tarefa mediúnica e pode contar experiência muito interessante. O novo amigo, que me parecia um enfermo em princípios de convalescença, esboçou melancólico sorriso e falou. Fiz minha tentativa na terra, mas fracassei. A luta não era pequena e fui fraco demais. O que mais me impressiona no caso dele, porém, interpôs Vicente em tom fraterno, é a modéstia que o acompanhou até aqui e persiste ainda... Moléstia. Moléstia, desculpa. É a moléstia que o acompanhou até aqui e persiste ainda agora. Joel atravessou as regiões inferiores com dificuldades extremas, após demorar-se por lá muito tempo, voltando ao Ministério do Auxílio, perseguido de alucinações estranhas relativamente ao pretérito. Vamos Ao dar uma passar, paradinha? Vamos dar uma paradinha, olha. Então, pode comentar esse trecho, por favor. Uma das questões que eu acho muito interessante nesse livro é que ele vem trazendo experiências diferentes para que a gente possa comparar uma com as outras e verificar que não há um sofrimento maior ou um sofrimento menor. Cada um, a maneira que precisa resgatar, recuperar, conseguir avançar nas dificuldades que ele passa pela vida, ele dá os testemunhos. E esse caso do Joel agora é interessante, como ele diz aqui no finalzinho, que a moléstia o acompanha ainda. Ou seja,
não é porque a gente desencarna que a gente vira santo, que a gente deixa todas as dificuldades para trás. O nosso corpo material, ele fica aqui, mas o espírito continua seguindo, porque é eterno, né? E é muito interessante essa parte que ele fala que, graças à bondade divina, sinto-me bastante melhorado. Nós ainda não havíamos visto lá na frente que ele tem a moléstia. E mesmo assim, ele diz que está bastante melhorado. Ou seja, a gratidão, o reconhecimento, porque, apesar da moléstia, ele se sente melhor, né? Tenho ido diariamente às aplicações magnéticas dos gabinetes do socorro lá no auxílio e estou mais forte. Ceder às vertigens são mais espaçadas, diz ele, mas isso não significa que ele não sinta ainda as mesmas dificuldades que ele tinha enquanto encarnado. É muito proveitoso para nós que estamos aqui no planeta Terra compreender que, principalmente quando tivermos que conversar com alguns amigos, conhecidos, que pensam no suicídio. Esse mundo trouxe essa questão do suicídio para a gente, que os nossos irmãos, amigos, pensam que a morte encerra, né? Encerra esse ciclo e acabou. Olha o exemplo aqui que não acaba. A vida continua, a vida é eterna. Ele diz que Joel andou pelos círculos carnais em tarefa mediúnica e vai contar experiências interessantes, né? E o amigo parecia enfermo, diz ele, em convalescência. Mas mesmo melancólico, ele diz: fiz minha tentativa na terra, mas fracassei. Mais um exemplo para a gente. Não existe a perfeição. Nós precisamos, a cada dia, tentar estar melhores. A luta não era pequena e fui fraco demais. Quantas vezes nós também não nos sentimos fracos, né? Mas não podemos desanimar. Precisamos nos apegar a esses exemplos, a essas questões, como a página disse hoje, para testemunhar. Vamos falar no finalzinho: se o Senhor te chamou, não se esqueças que já te considera digno de testemunhar. Nós já somos testemunhas. Nós já somos o exemplo do amor de Cristo, só por estarmos mais uma vez nessa reencarnação, na possibilidade. Voltando aqui ao texto, diz o amigo que Joel atravessou as regiões inferiores com dificuldades extremas, após demorar-se por lá muito tempo, voltando ao Ministério do Auxílio, perseguido de alucinações estranhas relativamente ao passado dele. E aí nós vamos verificar na frente que alucinações são essas, né? Do que ele está falando? Que a gente não foge do passado, né? Se alguém quiser complementar. Eu queria chamar a atenção para um ponto aqui, quando ele disse que ele vai ao Ministério do Auxílio para aplicações magnéticas nos gabinetes de socorro. E isso me reportou ao livro Memórias de um Suicida, em que, na realidade, os suicidas, eles mantêm as lembranças, os clichês mentais do processo do suicídio, que lhe traz muito sofrimento. Então, ficam, às vezes, com aqueles tremeliques, ficam com uma série de clichês, né, extremamente traumáticos e que repercutem em todo o seu campo mental. E aí eles vão diariamente para as sessões de tratamento que é feita na Colônia Maria de Nazaré, que é a colônia que cuida, né, que acolhe, cuida os suicidas dessa região aqui latino-americana e de Portugal e Espanha. Então, lá são os orientais, os hindus, que com todo o trabalho deles mental, ele tenta explicar isso, Camilo Castelo Branco tenta explicar, eles tentam retirar as formas de pensamento que estão enraizadas, que se repetem consecutivamente, que isso acompanha o suicida, a repetição do ato, né? Inúmeras vezes, aquela sequência. Então, eles tentam tirar isso e as formas de pensamento que levaram as pessoas àquele processo e as substituem por formas de pensamento saudáveis.
Então, há um processo magnético para substituir, eu não diria hipnose, mas é algo semelhante, né? Porque você retira determinadas formas de pensamento, as dilui, né? Neutraliza para você colocar outras saudáveis no lugar. E gradativamente eles vão conquistando o equilíbrio. E às vezes esse tratamento leva anos, né? E aí a gente está vendo aqui, o André não faz a explicação que você encontra no Memória de um Suicida, mas o processo é o mesmo. Pode ser, normalmente, os espíritos que cuidam desses tratamentos são espíritos de pessoas que sabem lidar, têm o poder de lidar com a mente, né? Então, com a manipulação de ideias, só que eles vão usar isso de maneira saudável, né? De maneira benéfica, enquanto que os nossos irmãos que se dedicam a processos obsessivos, ou seja, que tentam nos induzir a falhas, a erros, a equívocos, eles fazem esse mesmo processo, gente. O processo é o mesmo, só que é usado para o mal. Então, são aquelas ideias que surgem na nossa cabeça, recorrentes, e que não são boas, e às vezes são de coisas mínimas. Você teve uma discussão com alguém na tua repartição de trabalho, ou na tua família, ou na casa espírita, e aquilo fica ali, mas eu devia ter dito, mas é um absurdo. Aí fica aquilo, aí você não quer, aí daqui a pouco você começa a se achar vítima, e começa a achar, enfim. E aí a gente vai deixando aquela ideia crescer, e aquilo ali vira realmente um problema, porque a gente dá guarida. E aquela ideia é alimentada por nossos irmãos que não querem que a gente se mantenha equilibrado, se mantenha. Então, o processo é o mesmo, são pessoas que têm, ou espíritos que têm a condição, a capacidade de manipular, de trabalhar as ideias, de trabalhar a nossa mente, mas a gente não pode esquecer que, assim como há espíritos que usam isso para o bem, né, para nos levantar, para nos soerguer, para nos tirar da depressão, há espíritos que vão nos induzir a acolher ideias malsãs, ideias enfermiças, que vão nos prejudicar muito. Então, a gente precisa... E na espiritualidade, isso é mais do que um passe, gente. Não é simples, não é um simples passe, não é um passe. É um trabalhar da mente, né? E aqui ele diz assim: tenho ido diariamente às aplicações magnéticas dos gabinetes do socorro. No auxílio, estou mais forte. Então, repara que ele tinha uma série de vertigens, ele tem tem uma enfermidade que é toda voltada para problemas de ordem mental, e a gente vai ver isso, e aí a gente vê aqui esse trabalho. É o mesmo que a gente vê em Memória de um Suicida. Né? O legal é que ele diz que com todo esse tratamento, no finalzinho ele fala, é um enfermiço em princípio de convalescença. Pois Com é todo o demorado. tratamento, não é de um dia para o outro, né? Não. Então, por isso que a gente precisa prestar atenção nas ideias que nós acolhemos. A gente precisa prestar atenção, porque o que acontece é que quando a gente começa a agasalhar determinadas ideias, depois elas criam raízes, e depois fica difícil da gente tirar, fica difícil. E é por isso que a semana passada, no Paulo Estevam, eu falei muito sobre isso, aí vocês vão dizer assim, não, a Pepita está ficando repetitiva. Gente, é porque é uma questão que as pessoas não dão muita importância. E o que acontece é que esse processo é algo muito sutil. E se a gente não presta atenção que, olha, eu estou ficando irritadiça, olha, isso está acontecendo, estou ficando impaciente, minha impaciência está recorrente, eu estou com uma ideia fixa com determinada pessoa. Teve um período que
uma determinada pessoa me incomodava. Eu digo, meu Deus do céu, tem que ter paciência. Aí eu falei, não, eu preciso trabalhar isso. Eu preciso exercitar a fraternidade, eu preciso acolher essa pessoa, ela faz parte do meu grupo de convivência, então eu preciso ter mais tolerância. Gente, bastou esse propósito de verdade para acabou a implicância. Acabou. Quer dizer, certamente, se acabou assim, quer dizer, ela não me incomodou mais, e eu passei a entender a pessoa dentro das suas limitações, é porque ela estava sendo instigada, estimulada, concordam? Senão não teria passado, continuaria me incomodando. E a gente, às vezes, vai deixando, porque no fundo você tem sabe, aquela pessoa de repente incomoda mesmo, aí você vai acolhendo, aí você vai dizer, realmente, vai chegar uma hora que você não vai conseguir nem olhar para a pessoa, né? Nem olhar. E aí, pronto, perdemos a chance. Alguém gostaria de falar alguma coisa sobre esse trecho? Senão a gente vai caminhando. A ideia vai alimentando as emoções, né? E você vai, né? É. Glorinha, quer prosseguir? Sim. E nós paramos no ao passado, né? Ao passado? Isso. Ao passado, perguntei surpreendido. Sim, esclareceu Joel, humilde. Minha tarefa mediúnica exigia sensibilidade mais apurada. E quando me comprometi à execução do serviço, fui ao Ministério do Esclarecimento, onde me aplicaram um tratamento especial que me aguçou as percepções. Necessitava condições sutis para o desempenho dos futuros deveres. Assistentes amigos desdobraram-se em obséquios por me favorecerem e parti para a terra com todos os requisitos indispensáveis ao êxito de minhas obrigações. Infelizmente, porém, mas por que, indaguei, perdeu as realizações? Tão só em virtude da sensibilidade adquirida? Joel sorriu e obtemperou. Não perdi pela sensibilidade, mas pelo seu mau uso. Que diz, tornei admirado. O meu amigo compreenderá sem dificuldades. Imagine que, com um cabedal dessa natureza, ao invés de auxiliar os outros, perdi-me a mim mesmo. É que, segundo concluo agora, Deus concede a sensibilidade apurada como espécie de lente poderosa, que o proprietário deve usar para definir roteiros, fixar perigos e vantagens do caminho, localizar obstáculos comuns, ajudando ao próximo e a si mesmo. Procedi, porém, ao inverso. Não utilizei a lente maravilhosa no mistério justo. Deixando-me empolgar pela curiosidade doentia, apliquei-a tão somente para dilatar minhas sensações. No quadro dos meus trabalhos mediúnicos estava a recordação de existências pregressas, como expressão indispensável ao serviço de esclarecimento coletivo e benefício aos semelhantes, que me fora concedido realizar. Mas existe uma ciência de recordar que não respeitei como devia. Para, Pepita. Eu acho melhor separar e comentar, Glória. Então, a gente vê, o investimento que a espiritualidade vai fazer no médium, mexendo, na sua sensibilidade, aguçando, que ele diz que, como a tarefa mediúnica exigia uma sensibilidade mais apurada, e ele se comprometeu, com essa tarefa, Então, no Ministério do Esclarecimento, ele recebeu um tratamento especial, aqui ele diz, um tratamento especial que me aguçou as percepções. Então, ele reencarnou,
né, com uma sensibilidade diferenciada, né, com algo que tinha um objetivo, né, no trabalho, né, no trabalho mediúnico, obviamente que o objetivo era colocar essa sensibilidade, essa mediunidade a serviço do próximo, né, dentro de uma tarefa que a espiritualidade que o assistia, né, necessitava dele, né? Então, quer dizer, a espiritualidade faz investe no médium porque ele necessita, né, daquela sensibilidade, daquela ferramenta, né, para trabalhar, né, no caso dele, trabalhar o seu passado, os seus equívocos, né, tudo que ele, né, na penúltima encarnação, segundo ele diz, né, numa situação de mais poder, coisa e tal, ele precisava daquilo para se redimir. E ele usou exatamente o contrário, né? Então, ele diz que, aqui ele fala, né, que eu achei interessante, Deus concede a sensibilidade apurada como espécie de lente poderosa que o proprietário deve usar para definir roteiros, fixar perigos e vantagens do caminho, localizar obstáculos comuns, ajudando ao próximo e a si mesmo. Eu acho assim, a gente sabe que a mediunidade não é privilégio, não é, né, nenhum mérito, vamos dizer assim, né? Mas o médium, quando ele abre o campo, né, dele de percepção, né, ao perceber coisas que o comum das criaturas não percebem, ele tem que ter uma postura diferenciada, eu acho, né? Justamente para se precaver, né, das armadilhas que ele vai encontrar no caminho, né? Bom, aí o que acontece? Aqui ele diz, não utilizei a lente maravilhosa no mistério justo. Deixando-me empolgar pela curiosidade doentia, apliquei-a tão somente para dilatar minhas sensações. Porque é aquele caso, né? Se você se o médium se envaidece, né? Com algumas coisas que ele vai percebendo e situações que ele vai tomando conhecimento, não só dele, mas também, às vezes, de quem o cerca, né? Do trabalho que ele está efetuando. Ele pode se perder, sendo vaidoso. Aqui no caso dele, além da vaidade, a curiosidade que não teria nada a ver com a tarefa que ele ia desempenhar, né? Não havia necessidade dele se enfronhar em coisas que não eram necessárias, né? Então, aqui ele diz, né, existe uma ciência de recordar que não respeitei como devia, né? Foi dado acesso a ele a coisas que ele acabou se perdendo, né? Se perdendo não só pela vaidade e pela curiosidade, né? Sem necessidade, né? Uma curiosidade supérflua, né? Mas podem complementar aí. Eu acho que também, Glória, quando ele foi levado a esse gabinete para passar por um tratamento, para ampliar a sua sensibilidade mediúnica, prova de que ele não era, essa mediunidade não era produto de um merecimento dele, não era uma aquisição, era um empréstimo, era um empréstimo. Aí a pessoa chega aqui, aí nós vemos os médios envaidecidos, porque ele tem uma certa percepção, aquela vaidade, às vezes meio mascarada, mas vaidade, a gente vê
o sentimento de achar que ele está acima das outras pessoas, as outras pessoas é que são problemáticas, a pessoa não se percebe como envolvida num processo, e aí a gente fica imaginando que cada médium, cada pessoa que vem com uma determinada mediunidade para trabalhar para um determinado grupo, a mediunidade que essa pessoa recebe tem a ver com o processo, com o tipo de trabalho que aquele grupo vai desempenhar. E aí, normalmente, há uma soma de aptidões. Às vezes, aquele médium tem uma sensibilidade mais apurada, mas o outro tem uma mente mais possante, um otimismo mais determinado, mais determinante, o outro tem um sentimento mais, digamos, depurado, enfim, você vai estabelecer um conjunto. É como se você tivesse ali uma colcha, né, um tecido, né, em que as fibras, né, compõem o tecido. E aí, quando você puxar um fio, quando um que deixe de praticar a sua função, vai comprometer a resistência daquele tecido, vai comprometer o trabalho daquela equipe. E é por isso que é muito grave a falência de um médium, porque não é apenas ele que faliu, ele acaba ocasionando a falência de toda uma tarefa em que outras pessoas estariam envolvidas também, né? Então, a gente vê, né, a gente passa uns perrengues às vezes, né? E a gente precisa, essa falta de consciência, de fidelidade ao Cristo, é que realmente é comprometedora para nós, comprometedora. E a gente esquece a simplicidade, esquece a humildade, esquece, começa a achar que está bem, e aí é um desastre. Mas vamos lá, gente. Verônica, quer continuar a leitura? Interrompendo-se, foi aqui, não foi? Foi. Interrompendo um instante, a narrativa aguçava-me o desejo de conhecer-lhe a experiência pessoal até o fim. Em seguida, continuou no mesmo diapasão. Ao primeiro chamado da esfera superior, acorri apressado. Sentia intuitivamente a vívida lembrança de minhas promessas em nosso lar. Tinha o coração repleto de propósitos sagrados. Trabalharia, espalharia muito longe a vibração das verdades eternas. Contudo, aos primeiros contatos com o serviço, a excitação psíquica fez rodar o mecanismo de minhas recordações adormecidas, como o disco sob a agulha da vitrola, e lembrei toda a minha penúltima existência, quando envergava a batina sob o nome de Monsenhor Alejandre Pizarro, nos últimos períodos da Inquisição espanhola. Foi então que abusei da lente sagrada a que me referi. A volúpia das grandes sensações, que pode ser tão prejudicial como o uso do álcool, que embriaga os sentidos, fez-me olvidar os deveres mais santos. Bafejaram-me claridades espirituais de elevada expressão. Desenvolveu-se minha clarividência, mas não estava satisfeito senão como rever meus companheiros visíveis e invisíveis no setor de velhas lutas religiosas. Impunha a mim mesma a obrigação de localizar cada um deles no tempo, fazendo questão de reconstituir-lhes as fichas biográficas, sem cuidar do verdadeiro aproveitamento no campo do trabalho construtivo. Quer que eu pare ou continue? Verônica, fecha esse parágrafo, já está quase no final. A audição psíquica tornou-se-me muito clara.
Entretanto, não queria ouvir os benfeitores espirituais sobre as tarefas proveitosas, e sim interpretá-los ousadamente, Interpelá-los. interpelá-los ousadamente no capítulo das minhas satisfações egoísticas. Despendi um tempo enorme, dentro do qual fugi aos companheiros que me vinham pedir atividades a bem do próximo, engolfado em pesquisas referentes à Espanha do meu tempo. Bom, aqui, pelo que eu entendi, assim, tem que ir por partes, né? Termina, Verônica, termina, ainda tem uma frase, não tem? Tem um período. Exigia. Tá. É verdade. É. Exigia notícia de bispos, de autoridades políticas da época, de padres amigos que haviam errado tanto quanto eu mesmo. Bom, assim que ele começou a desenvolver a sua tarefa mediúnica, ele foi, né, pelo que eu entendi aqui, muito contente, satisfeito, como ele coloca aqui, corria apressado. E ele percebia intuitivamente, ele tinha a vívida lembrança daquilo que ele tinha se comprometido no mundo espiritual, no caso, no nosso lar, né? Então, ele percebia isso nitidamente, tinha consciência do compromisso dele. Talvez até uma consciência, talvez não, né? Provavelmente uma consciência, acredito que todos nós temos no íntimo essa consciência do nosso compromisso. Mas no caso dele, ele tinha essa lembrança vívida, né? Daquilo que ele tinha se comprometido a realizar. E aí ele coloca, porém, assim que ele começou a realizar esse trabalho mediúnico, ele colocou aqui, a excitação psíquica, nesse intercâmbio, na utilização da faculdade mediúnica dele, essas recordações de vidas passadas começaram a aflorar, como ele coloca aqui, né, metaforicamente, como o disco sob a agulha da vitrola. Então, ele lembrou da sua penúltima existência, quando ele era um bispo, né? Trabalhava, participante da Inquisição Espanhola. E a partir dessa lembrança, que deveria ser o gatilho para ele ter um pouco de consciência da necessidade de realização dessa tarefa mediúnica em prol do outro, né, do coletivo, e, consequentemente, em prol dele mesmo, na verdade, essa lembrança, ele se enebriou com esses fenômenos, digamos assim, com essas lembranças, e passou a abusar dessa faculdade que ele tinha de uma forma muito dilatada, né? Então, ele começou a usar e começou aqui a se viciar, né? Assim, usando as minhas palavras, como álcool que embriaga os sentidos. E aí ele se esqueceu do objetivo da tarefa dele e passou a usar aquilo exclusivamente em seu benefício, né? Seu benefício de uma maneira egoísta, sem utilidade prática, sem utilidade, né? Então, ele passou a vasculhar, passou a perquirir suas vidas anteriores, as pessoas que conviveram com ele, e quando ele era interpelado pela espiritualidade superior, com conselhos, ele não dava ouvido aos conselhos, não dava ouvido às admoestações, mas sim queria apenas aproveitar desses mensageiros do alto para perguntar, para poder descobrir, para poder perquirir, conhecer as histórias do passado dele e dos demais. Quando alguns companheiros que ele coloca aqui, das atividades da Casa Espírita, vinham pedir para ele, né, que vinham pedir atividades a bem do próximo, ele não tinha tempo e ficava utilizando os seus recursos, né? Porque a faculdade mediúnica em si ela é neutra, pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. Ficava utilizando seus recursos apenas
para poder fazer essa, digamos assim, essa pesquisa bibliográfica, tanto dele quanto dos companheiros dele. Não sei se eu consegui falar tudo. Fala aí, gente. É isso mesmo. Repara que junto com a capacidade de lembrar de vidas passadas, ele também passou a ter a audiência, né, a audição e a vidência. Então, ele poderia consolar muita gente, quer dizer, muita gente que às vezes não aceita determinados processos, determinadas experiências mais dolorosas, certamente viriam para ele flashes da vida anterior daquela pessoa que poderia explicar a causa daquele sofrimento, viriam orientação de espíritos, os espíritos novos pretendiam usar essas faculdades da vidência, da audição, para poder amparar e auxiliar, mas, pelo jeito, ele não conseguiu. E a gente pergunta, porque muita gente tem um fascínio realmente de querer saber das vidas passadas, mas, como diz o Décio, que o doutor Bezerra mandou o recado para ele, que ele queria muito saber o que ele tinha sido, etc. e tal, ele aí sabe que ele também participou da Inquisição, etc. e tal. Mas aí, o doutor Bezerra mandou um recado para ele para dizer, olha, fica tranquilo, porque você é a melhor versão, o Décio agora, né? É a melhor versão que você já teve. Então, é o seguinte, gente, se lá para trás, o que as minhas ações foram muito, muito piores, denegriram a minha imagem, se eu fiz muito mal, gente, para que eu vou querer ficar, né, esmiuçando, esmiuçando? Às vezes a gente tem essas lembranças, mas como ele também teve, para você ter consciência do dever que te aguarda. Digamos assim, do quanto você é devedor e do dever que te aguarda, né? E eu tive algumas, assim, nos meus 14 anos, normalmente eu tinha algumas vieram assim à tona de algumas encarnações. Era assim, foi um período que e aí depois eu cheguei à conclusão de que aquilo veio no início exatamente para me mostrar que não dava para ficar brincando, não. Não dava para ficar brincando. E mesmo assim, pisei muito na bola, porque não abracei a doutrina com toda a responsabilidade que poderia ter abraçado, com toda a convicção, né? 8 minutos. Então, alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Não? Ninguém? Gracinha? Ô, Não? Pepita, eu vim escutando, mas assim, eu vim dentro de um Uber para casa, escutando, subi o elevador escutando, caiu várias vezes, eu estou tentando acompanhar e vou ter que ouvir de novo. Mas você está falando sobre a responsabilidade da mediunidade, né? Sim. É bem difícil, isso a gente já estava comentando na semana anterior, porque esse é o tema, né? É muito difícil, às vezes é assustador, mas é uma responsabilidade que a gente não pode fugir, né? Eu acho que a gente esquece tudo lá atrás, né? Vem com essa responsabilidade e às vezes se assustam. Algumas pessoas não se assustam, utilizam mal, utilizam não para fazer o bem, utilizam para ganhar dinheiro, e outras simplesmente têm medo, né? Se assustam. É complicado. Eu digo assim, mais em termos da priorização, né? Da prioridade, porque às vezes, digamos assim, você ocupa seu tempo com determinadas tarefas ou com determinadas coisas que eu digo assim, hoje eu acho que eu não Não perderia esse fiz. tempo. Não perderia esse tempo, eu teria dedicado com outra
né, com outra intensidade. Eu, Mas eu se deu um desconto, porque você era jovem, né? A gente ainda não sabe, nós não sabemos hoje nada, imagina lá atrás. não, pois era jovem, tem um É, monte de filhos, essas pois coisas. é, Mas aí a gente trabalha, tem tudo, né? Mas eu digo assim, poderia ter poderia ter administrado, sido mais aplicada. poderia. Acho que É. sempre poderíamos, sempre poderíamos. E tem a questão até, você talvez não, mas eu, por exemplo, tinha dúvida se eu tinha ou não tinha mediunidade. Eu tinha uns lampejos de algumas coisas e eu ficava assustadíssima com isso. Aliás, até hoje, passado todo esse tempo, eu ainda tenho muito receio, né? Então, aí acaba que você não faz o trabalho. Eu acho que eu vou ficar também chorosa quando eu for embora, assim, que me dê a conta de que eu não fiz. É. Bom, nós paramos esse não faltaram generosas advertências, foi aqui? Isso mesmo. Tá, então vamos marcar para a semana que vem, que dia cai? 12. Da 12. 12. Florinho, pedi para você cantar a música. Doce Maria, suave de luz, vem ouvir nossa prece, perfumar nossa messe, doce mãe de Jesus. Vem, ó Maria, socorremos que sofrem peregrinos, suplicando o teu doce Maria, cheia de graça, vem ouvir este amparando os enfermos com teu manto divino, doce Maria, cheia de graça, vem ouvir este
Então, nós vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Jesus pela oportunidade que nos reúne em seu nome para o estudo dessas obras tão proveitosas, com tanto conteúdo importante para o nosso aprendizado. Obrigada, Senhor, pelo acesso a essa doutrina de luz, pelo acesso a essas obras, por ter esses amigos com quem trocar e compartilhar o aprendizado dessas lições. Te pedimos, Mestre, que neste momento permitas que os teus mensageiros de amor possam visitar cada lar, possam envolver a cada uma das pessoas que se encontram conectadas a este momento, encarnadas ou desencarnadas. Somos todos, Senhor, mendigos da alma, rogando uma migalha do teu amor, pedindo que nos abençoes, que nos fortaleças no nosso propósito de melhor aproveitamento do tempo que o teu amor nos concede, da existência que nos foi ofertada. Que a nossa vida, Senhor, não passe em branco. Que possamos ter algo para te oferecer, algo que possa falar de um pouco de esforço, de sacrifício, de algum exercício de renúncia, de algum exercício de tolerância. Ajuda-nos, Senhor, a superar as nossas fragilidades, as nossas fraquezas. Que estas lições não fiquem na superfície de nossos ouvidos, mas que penetrem a nossa alma e criem raízes em nossas atitudes. Mestre querido, envolve a todos os espíritos que se encontram conosco. Pedimos especialmente, Senhor, pela nossa querida Natânia. Vão completar 30 dias que ela partiu. Parece que faz muito tempo. Mas a sua presença permanece entre nós e nós gostaríamos de enviar-lhe flores do nosso sentimento, do nosso carinho, da nossa gratidão por tê-la conosco no decorrer desse ano. Abençoa, Mestre. Pedimos também pela nossa irmãzinha Gioconda, que faleceu ontem, que ela possa ser igualmente amparada e auxiliada, que seus familiares sejam igualmente envolvidos. E assim, Senhor, muito, muito gratos por tudo que recebemos do teu amor e da tua misericórdia. Que assim seja.